um tema que está em João 16. João 16, iremos ler um versículo agora e depois iremos mais para frente ler uma história através da qual Deus quer falar conosco. Amém, Diné? Isso aqui era um teste, eu estava atenta. João, capítulo 16. Versículo 24, diz o quê? Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É um versículo um pouco estranho, porque acredito que Jesus falando aqui, e a palavra dele se renova, fala, olha, vocês até agora não pediram nada em meu nome. E aí a pergunta é, será que nós não pedimos nada no nome de Jesus? A Bíblia diz, olha aqui, por que nós temos que pedir? Peçam e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. Dois termos nesse versículo chamam a minha atenção. O primeiro é alegria. O que é alegria? O que Jesus entendia aqui como alegria? Eu acredito que seja, satisfação. Né? Deus deseja que nós possamos estar satisfeitos. O que é ser satisfeito? Ser satisfeito é uma situação, é uma condição do ser humano onde ele não deseja mais, né? Saciado. Há uma diferença entre satisfação e gratidão, né? Por exemplo, fizemos esse exemplo alguns dias atrás, não lembro em qual evento, muita coisa que está acontecendo, né, nesses últimos dias. E aí, quando, por exemplo, você vai no rodízio, né, no rodízio de pizza, que é mais comum aqui em Lavras, né? Só que aqui está faltando aqueles negocinho verde e vermelho. Não tem restaurante, né, que tem siga ou pare, né? Sirva ou pare de servir. Quando você, por exemplo, está no rodízio e tem aquele negocinho na mesa, aí o que acontece? Você está com fome. E aí o que você coloca? Onde você coloca aquele sinalzinho? No verde, né? Pode vir, pode servir. E aí o que o garçom faz? O garçom vai e te serve, né? Ele vai e te serve, e você fica feliz com aquilo, né? Quem é que não fica feliz comendo? Tem alguém que fica triste comendo? Só depois, né? Daquela ressaca moral, né? Mas aí você vai se servindo, aquilo vai te satisfazendo e vai te enchendo de alegria, de gratidão. E chega um ponto naquilo que você não aguenta mais. Aí você coloca onde? No vermelho. Pode parar. Aí, o que significa aquele vermelho? Eu sou grato, eu comi até este momento, mas eu estou satisfeito. Não cabe mais nada. Olha, eu sou grato por tudo aquilo que comi até agora, mas não aguento mais, né? É bom, né? É gostoso, mas para mim já deu. E esse tipo de satisfação que Deus deseja que nós tenhamos, ou seja, chegamos num nível onde nós possamos sentir satisfeitos plenamente. Falar, Senhor, não preciso mais de nada. O Senhor já me completou. Olha, eu não preciso mais de nada. Sabe aquele povo que pede porque está carente, né? Porque lhe falta alguma coisa? Esse nível que Deus quer que nós possamos chegar. Aquela satisfação de nós falarmos para o Senhor, falar, olha, Senhor, eu sou tão grato, mas estou satisfeito. Não tem mais nada que eu possa me acrescentar. Tudo o que eu tinha me dar, o Senhor me deu. Tudo o que o Senhor tinha que fazer para mim, o Senhor fez. É nesse nível que Deus quer nos levar. A uma satisfação completa, diz a Bíblia. Ou seja, preencher até o máximo. Ter uma realização plena. Já pensou? Você chegar nesse nível? Né, de colocar o teu
sinãozinho para com Deus no vermelho, né? Dizer, Senhor, pode parar de dar? Já pensou? Chegar nesse nível de dizer, Senhor, sou satisfeitíssimo. Senhor, já estou cheio, já sou grato, o Senhor já fez, eu entendi, eu realizei, eu vivi tudo que o Senhor podia me dar, eu estou no lucro. Quantos podem dizer nessa noite, realmente, eu estou no lucro? Porque muitas vezes nós falamos isso, né? Senhor, obrigado porque o Senhor me deu muito, Senhor, obrigado porque o Senhor morreu para mim, Senhor, obrigado pelo sacrifício na cruz, mas depois 5 minutos, quando ninguém nos vê, né, nós falamos, Senhor, por que está faltando aquilo na minha vida? Né? Senhor, por que o Senhor ainda não fez isso? Senhor, cadê as suas promessas? Senhor, cadê o que o Senhor falou que ia fazer? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que aqui diante dos outros, não, Deus é bom demais, Deus é fiel, Deus não se importa, não se impressiona com aquilo que nós somos diante dos outros. Deus não se importa e não se impressiona daquilo que nós falamos publicamente. Aquilo que Deus deseja é que o nosso íntimo, o nosso ser, possa estar totalmente satisfeito de verdade. Então podemos considerar que aqui Jesus está dizendo que Ele pode nos oferecer uma satisfação que transborda da gente. É igual o rodízio, eu acho que o exemplo mais perfeito que a gente pode achar. Né? Olha, estou cheio, né? Se comer mais um pouquinho, sai. Não aguento nem sentir o cheiro, né, da comida. Jesus garante 100% de alegria. É isso que nós queremos tratar nessa noite. Esse é o tema dessa noite para a nossa vida, para o nosso coração. Alegria. E como é possível encontrar essa alegria? Parece banal demais, parece simplista demais, mas somente quando nós colocarmos e decidirmos colocar de verdade a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos entender e alcançar a verdadeira alegria que Ele pode nos oferecer. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você uma história que não é uma história secular, mas uma história, como diriam os melhores escritores, baseados em fatos reais. É uma história da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. É a história de um homem que tinha uma deficiência, né? A deficiência dele era a cegueira. Ou seja, ele não enxergava nada. E diante de uma situação complicada, diante de uma atitude diferente, o milagre do Senhor aconteceu. E esse milagre vai nos ensinar nessa noite algo de extraordinário. A situação daquele cego era tão intensa, a dor daquele homem era tão grande, que uma certa vez ele ouviu falar que Jesus estava passando, e a Bíblia diz que ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, alguém lembra? Tenha misericórdia da minha vida. A dor daquele homem era tanta, a falta de alegria no coração daquele homem era tanta, que ele, ao escutar, ao ouvir que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Um grito desesperado, um grito que superou o grito da multidão que estava em volta dele. Um grito que fez a diferença na vida dele, e um grito que ainda hoje ecoa para nos ensinar algo de extraordinário. O desejo de Deus nessa noite é que você possa receber a capacidade de alegrar-se completamente e que você possa desfrutar de uma explosão, de uma alegria permanente. É isso que Deus deseja para nós. Deus não quer que nós possamos viver momentos de alegrias efímeros ou passageiros. Ele deseja que nós possamos ter uma alegria permanente, independente das circunstâncias. Esse homem, que nós iremos ler a história, era um homem que inicialmente tinha um problema. E do que o problema dele via, como nós iremos ver? O problema dele, ele estava principalmente, se dava a ter uma vida distante de Jesus. E quando nós vivemos uma vida distante da presença de Jesus, nós passamos a ter esse problema sério, que é falta, que é carência, que é um vazio existencial dentro de nós,
que nos tira a possibilidade de realizar e de ter aquilo que Deus tem para a nossa vida. Lucas capítulo 18 conta essa história. A partir do versículo 35, a Bíblia diz assim, que ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse para ele: Jesus de Nazaré está passando. E então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. E os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o homem que fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu-lhe Jesus e lhe disse: recupere a visão, porque a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Bom, uma vida longe de Deus, ela provoca nas nossas vidas algo de muito triste. Quando nós vivemos longe de Deus, nós passamos a ter sequelas na nossa vida. Essas sequelas nos impedem de viver bem. O que acontece conosco quando vivemos longe de Deus? Quando vivemos distante da presença de Jesus? Primeiro, a nossa visão espiritual, ela é limitada. Igual esse homem, muitas vezes nós somos simplesmente cegos. Nós não conseguimos enxergar nada pelo Espírito. Aliás, tudo que nós enxergamos é para a nossa carne. Tudo que nós enxergamos é com os nossos olhos. Tudo que nós enxergamos é uma realidade que nós conseguimos apalpar com as nossas mãos, mas nós não temos discernimento das coisas. Nós não sabemos entender aquilo que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas. E se nós nos aproximássemos a Ele, os nossos olhos seriam abertos e a nossa vida seria diferente. E a pergunta nessa noite é: como está a tua espiritualidade? Como você está enxergando de verdade a vida? Você tem encontrado aquilo que você está buscando? Porque a Bíblia diz que se nós buscamos, a Bíblia diz o quê? Se nós buscarmos, nós acharemos. Ou seja, se eu não estou achando, tem algum problema. Ou eu não estou buscando, ou talvez eu estou buscando, mas estou buscando da forma errada. Porque sou distante de Jesus, eu estou com o mapa errado. Eu estou com as instruções erradas. E aí não tem coisa mais triste de nós caçarmos um tesouro com a instrução errada. Né? Não queremos achar. Já um tesouro é difícil de achar. Imagina se eu tenho o mapa errado. Né? Como se torna quase impossível encontrá-lo. Olha, o que Jesus pode nos oferecer? Quando eu me aproximo de Jesus, algo acontece na minha vida. Primeira coisa, ao aproximar-me de Jesus, eu tenho um encontro com Deus. Respondeu-lhe Jesus, diz a palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por meio de mim. Ou seja, a primeira coisa que eu entendo é que ao me aproximar de Jesus, eu vou ao encontro de quem? De Deus Pai. Ao me aproximar de Jesus, eu vou ao encontro daquele que fez os céus e a terra. Se nós precisamos e queremos encontrar alegria e a satisfação, eu preciso estar mais próximo de Deus. E não há outro caminho para estar mais próximo de Deus, a não ser por meio do Filho, a não ser por meio de Cristo Jesus. Agora, quando eu procuro Jesus, eu não somente encontro a Deus, não somente me aproximo de Deus, mas eu encontro nele alívio. Eu encontro nele descanso. Eu encontro nele alguém que tira o meu fardo. A Bíblia diz: olha, vinde a mim, vós todos que estão
cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu darei a vocês descanso. Eu preciso entender que se eu estou triste, se eu estou quebrantado, se eu estou quebrado, se eu estou acabado, há um caminho só a poder ser tomado para a minha vida, e eu preciso trilhar esse caminho, que é ir na presença de Jesus, porque ninguém consegue ser feliz cansado. Ninguém. O cansaço é algo que tira a nossa força até de sorrir. O cansaço é algo que tira de nós a força até de vibrar. Às vezes acontece algo de bom o dia inteiro e você queria até estar feliz, mas está tão cansado que não consegue desfrutar daquilo. E há cansaços que são muito mais pesados de cansaços físicos, que são os cansaços espirituais, mentais, da alma. E Jesus disse, olha, se nós nos achegamos a Ele nessa noite, Ele é poderoso para tirar de nós todo o peso. E aí, quando eu me aproximo de Jesus, eu passo a receber algo de extraordinário. Deus tem para mim algo que eu desejo demais. Deus tem para mim algo que vai encher o meu coração. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Há presentes que Deus quer dar à nossa vida. Isso somente pode acontecer quando eu começo a fazer esse primeiro passo, que é aquele de me aproximar de Jesus e passar a ter uma visão espiritual curada. Senhor, Tu és aquele que me leva a Deus. Senhor, Tu és aquele que me dá descanso. Senhor Jesus, Tu és aquele que tem para mim presentes extraordinários. A Bíblia diz que aquilo que eu pedi no Teu nome, eu conseguirei alcançar. Segundo, o que uma vida distante de Deus produz na minha vida? A Bíblia diz aqui que aquele homem vivia pedindo esmola. Ou seja, uma vida longe de Deus, ela significa para mim ausência de prosperidade. Mais longe eu sou de Deus, mais mal eu me dou. Mais longe eu estou de Deus, menos eu consigo sentir satisfação. E aí eu passo a viver uma vida de esmola. É uma vida que pede, mas nunca está satisfeito. Qual é a solução? É a liberdade que Jesus quer nos dar ao chegarmos perto dele. O papel do diabo é roubar, matar e destruir. Mas o papel de Cristo é qual? Aí vocês sabem. Vocês sabem, né? Vocês sabem? Mas quantas vezes nós estamos longe de Deus, em vez de desfrutar aquilo que Jesus quer nos dar, em vez de desfrutar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a nossa vida, que é vida e vida com abundante, nós passamos a viver aquilo que o inimigo tem para nós. E nós vivemos vidas roubadas, vidas destruídas e vidas acabadas, vidas imprisionadas, vidas frustradas, vidas fracassadas. Esta é a realidade de muita gente, porque o nosso sinalzinho sempre está no verde. Parece que a gente não consegue se satisfazer. Come. Aí toda vez Deus fala, mas parece que a gente guarda aquela comida em um poço sem fundo. Né? Parece que a gente estoca aquela palavra de Deus em um lugar onde que não faz efeito. O que está acontecendo? E que talvez nós estamos distantes de Deus. E aí Deus quer nessa noite alinhar a nossa vida à vontade dEle. Também aquilo que eu vivo quando eu estou longe de Deus é uma prisão emocional. O que a Bíblia diz que esse homem, ele não vivia a sua vida. Alguém que é cego, e principalmente naquela época onde havia menos tecnologia de hoje, menos instrução de hoje, os deficientes físicos, eles eram levados pela mão
eram colocados em algum lugar da cidade e lá eles ficavam para pedir esmola. Ou seja, todo dia alguém deveria levá-lo àquele lugar para viver a mesma coisa. Todo dia alguém o levava a um lugar para ele não é reviver, não, remorrer. Né? Tem essa palavra aí? Remorrer. Podemos clonar ela? Porque aquilo não era reviver a mesma história. Era remorrer. Morrer de novo todo dia. Todo dia ele era colocado lá e morria de novo. Todo dia era colocado lá e a vida dele era fracassada. Todo dia ele era colocado lá e a vida dele não tinha sentido. Será que isso tem acontecido com você? Será que você não tem conseguido viver uma vida pessoal? Será que você tem se anulado nos seus relacionamentos? Será que você não consegue mais buscar os seus próprios sonhos? Será que você sofre exageradamente com as suas dores ou as dores dos outros e tudo é escuro, tudo é cinza, tudo é ruim? Será que você não tem mais vontade própria, somente procura a aprovação das pessoas? Tudo isso são prisões da nossa alma. Isso tudo desfigura o que você é e traz angústia ao teu coração. Aquele homem não era ninguém, era alguém que simplesmente todo dia alguém pegava pela mão, colocava lá e dizia: fica quieto aqui, à noite eu te busco. Quem sabe alguém tem misericórdia, tem pena de você e te dá algum trocado para você conseguir comer pão, para você conseguir comer alguma coisa. E não é isso aquilo que Deus deseja para nós. Outra coisa que esse homem vivia, além de prisão emocional, e muitas vezes nós também, era uma limitação física. Aquele homem era limitado fisicamente. O que a cegueira representava para ele? Ele não conseguia se locomover, ele poderia bater em todo lugar, ele poderia quebrar, ele era vulnerável. E nós também somos muitas vezes débeis fisicamente, por causa de doenças emocionais. Porque a doença emocional nos leva a uma cama física. A doença emocional nos leva a um estado de uma angústia tão grande que o nosso físico ressente, que o nosso físico se abate, que nós não temos vontade nenhuma, não é só na alma, mas é também no corpo. O nosso corpo não quer levantar, o nosso corpo não quer lutar. A nossa mente está cheia de pensamentos, mas isso reflete no nosso corpo. É um conjunto que nos leva a viver uma vida miserável. Cadê a alegria que nós estávamos falando no começo? Cadê a alegria que Deus tem para nós? Quando Ele fala: olha, vocês até agora não pediram nada no meu nome, porque se vocês pedem, eu tenho para vocês uma alegria plena e constante. Eu tenho para vocês uma satisfação, que vocês olham para o céu e falam: Senhor, obrigado, viu? Satisfeito. Passe para outro. Vai na outra mesa. Aqui já deu, né? Aqui já fez. É aquele versículo que o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus, eu e você, somos abençoados com toda sorte de bênção. Isso não é mais teologia, mas isso passa a se tornar vida prática. Aí eu não somente falo: oh, que legal, em Cristo Jesus, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Fala: onde isso? Onde que tem toda essa sorte de bênção? Se eu falo está difícil, não é? Tá. Está duro, não é? Duro. Tudo é ruim. A Bíblia é verdade ou não é? Para alguns é, para muitos não é. Porque muita pouca gente alcançou esse nível de alegria plena. E aí fala: pastor, mas é impossível viver essa alegria plena. A Bíblia não diz. Se tem que ficar com a sua palavra ou com a Bíblia, com todo respeito, com quem nós vamos ficar? Com a Bíblia. Eu preciso mudar a minha mente. Aí eu preciso entender quando Paulo me fala que eu preciso ter uma metanoia, uma transformação da minha mente, ou seja, entender que aqui dentro tem muita coisa que precisa ser destruída, tem muita coisa aqui dentro que precisa ser arrancada, uma construção de anos, e alguns aqui que são mais velhos, né, mais difícil, que é muito mais anos, né, mas Deus deseja que nós possamos ter uma mente
novinha, igual uma criança, né, que ela se deixa formatar, se deixa moldar. A criança acredita em tudo que você fala, tudo. Ela acredita. E ela é formada desse jeito, ela cresce desse jeito. Por isso, Deus deseja que nós sejamos desse jeito. Quais passos nessa noite para alcançar a alegria completa? É disso que eu quero te falar. Primeiro passo, versículo 36 a 38. E quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós sabemos de cor essa passagem, mas não sabemos muitas vezes o que ela significa. Na verdade, esse passo me ensina muito. Saia da zona de conforto. Esse homem, para alcançar o que Cristo tinha para ele, ele precisou sair da zona de conforto. A zona de conforto era ficar quietinho, era alguém dar umas pratinhas para ele, era alguém dar um pãozinho para ele, era alguém à noite pegá-lo pela mão e levá-lo de novo para a própria casa, e o dia depois era pegá-lo pela mão e levá-lo de novo para o lugar para mendigar. Essa aqui era a vida dele. A vida dele era acostumada a fazer essas coisas, mas para alcançar algo de Deus, ele precisou sair disso. Faça o que aquele homem fez. Diante da realidade, da presença de Jesus, decida mudar. Com certeza, havia outros cegos naquele lugar. Mas quantos foram curados? Um, a Bíblia diz. Porque só um decidiu. Só um fez algo diferente. E porque no meio de muita gente, somente alguns alcançam o que Deus tem. Porque na mesma igreja, somente alguns alcançam aquilo que Deus prometeu. Porque somente alguns escolhem sair da zona de confortos e viver outra vida. Com certeza havia outros daqueles, na mesma condição daquele cego, mas ele superou a todos com o desejo de mudar. Ouvindo Jesus, falou: ei, Senhor, olha para a minha vida, eu não quero mais ficar desse jeito. Sabe o que aconteceu com você? É que você acostumou a sofrer. Você aceitou a condição de dor como normal. Você aceitou a condição de miséria como normal. Você aceitou a situação de dureza como normal. E aí você passou a se acostumar com aquilo, e quando agora, como que está a vida? Vai indo. Vai indo para onde? Se Jesus disse que Ele tem para nós uma alegria completa. Ou seja, a verdade é essa. É que eu muitas vezes me acostumo a sofrer. E digo: isso é normal. Sabe, isso é algo de diabólico. Diabólico. Né? Que quanto mais sofro, talvez mais próximo estou de Deus. A dor me aproxima de Deus. A dor me deixa lembrar que eu sou ser humano e que Deus é Deus. E a dor, ela me leva para perto de Deus. Esse é do diabo. Deus não fez a dor. Deus não nos fez para sofrer, Deus não nos fez para chorar, Deus não nos fez para mendigar, Deus não nos fez para passar mal, Deus nos fez para vencer, Deus nos fez para nos alegrar, Deus nos fez para alcançar grandes conquistas em Cristo Jesus. É para isso que Deus nos fez. Quando Deus fez o homem, Ele o chamou, Ele o levantou e disse: Adão, para você eu dou autoridade para dominar sobre toda a terra. Deus nos fez para dominar. Deus nos fez para mandar. Deus nos fez acima de todas as outras coisas. Só que muitas vezes nós nos acostumamos a sofrer e também espiritualizamos o sofrimento. Né? Quanto mais dor, mais Deus age. Deus vai consolar aquele homenzinho, né? O irmãozinho, não preocupe não, Deus vai te consolar, né? Isso mesmo, chora, né? Tem dia para chorar, mas tem dia também para se alegrar. Nós acostumamos só chorar. Nós acostumamos só viver um ruim. Sabe?
Deus tem algo superior a lhe oferecer. Mas o start, quem dá é você. Aquele cego viu Jesus passar e decidiu parar de sofrer. Jesus tinha potencial. Hoje o Gabriel me perguntou na mesa. Né? É engraçado, as crianças nos ensinam demais. Porque ele fala uma frase, eles mesmos falaram uma frase, para mim, o que significa isso? Né? Ele falou, pai, nós temos potencial para fazer, não lembro o quê. Depois ele perguntou, o que é potencial? Né? Aí fazer o quê? Tinha potencial para quê? É verdade. A mamãe não acredita, eles falaram assim para mim na mesa, a mamãe não acredita no nosso potencial. Eu falei, pai, o que é potencial mesmo? Hoje nós falamos coisas só para falar, mas não sabemos o que significa. Porque nós falamos que em Jesus nós somos potencialmente alegres. Porque Deus tem para nós alegria. O que é alegria mesmo? Somos igual criança, que fala porque temos que falar, mas não entendemos o que estamos falando. E Jesus deseja que nós possamos entender e viver o que Ele tem para nós. Sabe, que nós não vivamos o potencial, mas que nós vivamos a alegria do Senhor. E aí, primeiro passo é este daqui. Saia da zona do conforto. Segundo, quando alguém falou para ele, Jesus, o filho de Davi, está aqui, ele começou a gritar. O que é isso? Escute com fé a palavra de Deus. Ele era cego. Como que ele sabia quem era Jesus? O que vocês acham? Alguém tinha falado para ele. Alguém tinha falado para ele, tem um cara que chama Jesus, ele vem da tribo de Davi, ele era raiz de Davi, né, o filho de José, e esse cara aí, ele, vou te contar, viu, para onde ele passa, ele faz coisas extraordinárias. Alguém tinha falado para ele, olha, Jesus ontem estava naquela cidade e fez isso e aquilo, olha, Jesus, um mês atrás estava lá e ressuscitou um morto, você nem imagina, e tudo aquilo começou a alimentar a fé no coração daquele homem. Todas aquelas histórias começaram a despertar nesse homem o interesse de conhecer Jesus. Todas aquelas histórias começaram a se tornar vivas no coração daquele homem. E quando ele teve a oportunidade, ele fez o quê? Ele acreditou que a palavra era verdadeira. E quando disseram para ele, Jesus está passando, opa, e agora, Jesus? Eu creio que é verdade o que falaram de você. E a pergunta para mim e para você, você acredita no que a palavra diz? Que vai acontecer conosco? Será que nós temos essa mesma empolgação diante da palavra de Deus? Quando ela diz para mim, olha, eu estarei contigo todos os dias até os fins dos tempos. Será que eu acredito de verdade que Deus está comigo agora? Será que eu acredito de verdade que tudo posso naquele que me fortalece? Vocês sabem? Também se essa mãe se esquecer de você, eu nunca... Você sabe, né? 1000 cairão do seu lado, mas você? Vamos embora? Não precisa mais pregar não. Vocês conhecem demais. Uns confiam em carros, outros. Mas nós confiamos no Senhor. Será que de verdade acredita na palavra de Deus? Esse homem acreditava. Porque quando Jesus passou, ele pegou, opa, é verdade o que eles me falaram. E se ele está aqui, ele vai curar a minha vida. Será que você nessa noite pode dizer, é verdade o que a palavra diz, e ele está aqui, e nessa noite vai curar a minha vida? Será que você pode dizer isso nessa noite? Eu creio que Ele está aqui e nessa noite Ele pode me dar alegria completa. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. A fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Esse é o segundo passo fundamental para recebermos. Entender que Deus me ama e deseja invadir a minha vida com a realidade da sua presença. Terceiro passo.
deseje intensamente ser curado. Deseja intensamente ter um toque de Deus. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam diante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. O que é isso? Não desista. Não desista diante de um obstáculo. Não desista diante de 2 obstáculos. Se hoje não deu certo, amanhã acorda mais cedo e tenta de novo. Alguém disse, né? Não diga, não deu certo, não é para mim. Não deu certo, eu não vou conseguir. Não deu certo, eu vou deixar de lado. Deseje intensamente. A vitória, ela vem quando nós somos intensos. Muitos obstáculos vão surgir entre nós, a vitória. A nossa incredulidade, as opiniões alheias, a realidade que nós estamos vivendo, os impedimentos de Satanás. Porém, somente alcança a vitória aquele que supera tudo isso. Somente alcança a vitória aquele que decide com firmeza ser curado. O que importa é ser escutado por Jesus. E quando isso acontece, uma revolução acontece na nossa vida. Por isso, não tenha medo e não pare diante dos desafios da vida, mas continue lutando. 4º passo. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que ele faça? Senhor, eu quero ver. Qual era o problema do cara? Cegueira. O que ele falou para Jesus? Senhor, eu quero. Nós precisamos superar as impossibilidades humanas. O problema dele era: Senhor, eu não enxergo. O que eu preciso superar? É o meu problema. Eu preciso entender que eu preciso superar os meus problemas. É muitas vezes que eu supero os problemas dos outros, né? Mas Deus deseja que nós precisamos nos enxergar e resolver os nossos problemas, vencer as nossas fraquezas, superar os nossos desafios. O que de fato você precisa que mude em você e na sua vida? E a pergunta é: você tem consciência disso? Porque às vezes nada muda porque nós não entendemos que nós precisamos mudar em algumas áreas específicas. Imagina esse cego falando: Senhor, eu quero correr mais rápido. Aí Deus dava para ele uma força nas pernas fora do comum. Aí ele levantava e corria. O que acontecia? O primeiro poste. Aí Jesus ele pode fazer o que nós queremos, mas às vezes nós pedimos errado. E nós precisamos de vista, nós pedimos força para correr. E aí não tem proveito aquele dom que Deus nos deu. É igual você dar um carro de presente para uma criança de 2 anos. É útil para ele ou não? Para nada. É um presente bom, maravilhoso, bonito, que custa caro, extraordinário, mas para aquela pessoa nós queremos trocar a nossa família. Mas isso não é o plano de Deus. Nós queremos trocar as pessoas que Deus nos deu por outras pessoas. Isso não é o plano de Deus. E nós acabamos muitas vezes justificando, né? Mas será que é isso que Deus tem para nós? Será que nós queremos um equilíbrio emocional? Porque o Senhor me dá equilíbrio emocional. Não, nós não queremos equilíbrio emocional, nós queremos o que nós queremos. Eu quero mais força, mais força, mais força, mas só força não me leva a lugar nenhum. Eu preciso de força, eu preciso de paciência, eu preciso de várias coisas na minha vida. Os frutos do Espírito, por exemplo, são 9. E aí diz que é o fruto do Espírito, são os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, benevolência. Olha, nós precisamos de tudo isso de maneira equilibrada. Porque se eu tenho só uma parte, se eu tenho só amor, mas não tenho paz, não dá certo.
Se eu tenho só benignidade, mas não tenho mansidão, não dá certo. Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida. E nós precisamos, Senhor, por que Deus curou o cego? O que você precisa? Quero ver. Jesus falou, muito bem, você entendeu qual é o seu problema. Também era fácil, né, entender o dele. Mas será que o nosso não é? Será que o nosso problema não é fácil de entender? E aí, quando eu faço isso, quando eu digo, Senhor, eu quero resolver esse problema na minha vida, a Bíblia diz que Jesus intervém e nos dá algo de extraordinário. Jesus disse, o teu problema é visão, recupera a visão. E a fé dele o curou, e imediatamente ele recebeu a sua cura. Quando eu sou assertivo para com Deus, quando eu entendo aquilo que eu preciso, eu experimento o poder sobrenatural do Senhor. E aqui a Bíblia diz algo de difícil de entender. Jesus disse, recupere a visão, a sua fé o curou, imediatamente ele foi curado. Como foi a cura desse cara? Mas sempre imediato. O agir de Deus. A Bíblia nos ensina duas ações de como Deus age. Uma é como nós falamos. Jesus fala, por exemplo, dele mesmo, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. O que é uma porta? Eu estou num quarto, eu abro a porta e passo a porta. Onde eu estou? Onde eu estou? No outro quarto. Eu abro a porta e eu passo de lá onde eu estou? No outro quarto. Essa mudança é imediata? É. Não é? Eu abro a porta, eu passo e eu sou numa outra dimensão. Eu sou no outro lugar. Eu sou no outro ambiente. Ou seja, Jesus me ensina que como porta, ele pode transformar situações, ambiente com um só passo. Um só passo de fé, igual foi esse caso, ele mudou a situação dele. Um só passo de fé, Jesus pode mudar a minha situação. Um só passo de fé, Jesus pode mudar a minha dimensão. Um só passo de fé, Jesus pode mudar o ambiente, porque ele é a porta. Mas a Bíblia diz que também, ele diz, eu sou o caminho. Agora o caminho me leva aonde? A um destino. Mas quando eu começo a andar pelo caminho, eu já cheguei ao destino. O que é? É um processo. Eu preciso andar para aquele caminho para chegar ao destino. Ou seja, há duas maneiras que Jesus pode agir na minha vida. E a mais linda para mim, e acredito para você também, se você não é masoquista, qual que é? É a porta. Não é verdade? A porta é mais linda. Porque eu abro, eu entro, resolvi o meu problema. Né? Eu abro, eu pulo, obrigado Jesus. Sou no outro ambiente, parou, passou. Tem coisa que Deus faz assim. Tem coisas que Deus faz na hora. Mas tem outras coisas que é preciso do processo. Que é preciso do caminho. É preciso andar nele, andar com ele, para que ele nos ensinar. E deixa eu falar uma coisa. As mudanças e as conquistas mais significativas, elas vão vir através de um processo e não de uma porta. Elas vão vir através de um processo e não de um milagre imediato. Jesus disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo mundo viu isso, deu louvores a Deus. Sexto e último passo, eu tenho que desfrutar da restituição e da alegria completa. Quando esse cego foi curado, a Bíblia diz que imediatamente ele começou a seguir a Jesus e glorificava a Deus. Com certeza, após aquela cura, aquele homem começou
a experimentar aquilo que ele tinha perdido. É a alegria de andar atrás de alguém, agora não era pela mão sendo levado, mas porque ele queria ir atrás. É a alegria de todo mundo olhar para ele e apontar o dedo, olha lá o que Deus fez na vida dele, olha lá o que Deus fez na vida dele. E aquilo enchia o coração daquele homem de alegria. Ele dizia, Jesus é poderoso. Aquele que eu tinha ouvido falar, ele se realizou na minha vida. Eu tinha ouvido falar de Jesus, mas eu gritei a ele teve misericórdia de mim. E isso o restaurou totalmente. É isso que Deus quer fazer com a minha e com a tua vida. Há dois caminhos a seguir nessa noite, diante da presença do Senhor. A Bíblia diz, e aqui também vamos experimentar um pouquinho qual é a nossa fé na palavra de Deus, que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Ele está onde? Lá. Lá. Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Ele está lá. Aqui estão 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, e Ele está aqui. Ele não está lá. Ele está onde? Aqui. A presença de Jesus está onde? Aonde? Sinta Ele. A presença de Jesus está onde? Experimente ela. A presença de Jesus está aqui. Mergulhe nela. Há dois caminhos a seguir diante da presença de Jesus: clamar por Ele ou ignorá-lo. Qual é o caminho que você escolhe nessa noite? Você escolhe clamar por Ele? Você escolhe gritar por Ele? Ou você quer ignorar Ele nessa noite? Chegou a hora de você experimentar a alegria completa e nunca mais ser o mesmo. Será que isso vai acontecer com você nessa noite? Feche os teus olhos, por favor, e abra o teu coração diante dele, porque a obra é completa que Ele deseja fazer na tua vida. A obra é completa, a alegria é completa, a vitória é completa. Ele quer que você sinta satisfeito. Satisfeito plenamente. Isso não é ingratidão, de Senhor, eu não quero mais. Não, você vai ser grato e satisfeito. Senhor, obrigado, porque eu entendo nessa noite que tudo o que Deus tinha que fazer para mim já foi feito. Senhor, obrigado, porque nessa noite entendi, Pai, e a minha alma se encheu de alegria em saber que tudo aquilo que eu precisava, o Senhor já me deu. E tem algo que vai vir através de um processo, mas já é meu. Senhor, tem coisas que são imediatas. Mudança de ambiente, mudança de nível, mudança de condição. Quando eu, Pai, passo pela porta que é Cristo Jesus, eu entendo isso claramente nessa noite. Mas também eu entendo claramente que tem coisas que vão vir no caminho. Que tem coisas que vão vir, Pai, no destino. Eu alcançando o meu destino, Pai, eu andando rumo ao meu destino, o Senhor vai acrescentar coisas, eu vou abastecer a minha vida. Eu vou ser abençoado, Pai, de formas diferentes, mas aquilo que eu sei é que eu vou ser abençoado. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Te desafio nessa noite a levar a tua oração ao Senhor. Te desafio nessa noite a fazer igual aquele cego, a sair da zona de conforto e gritar a Ele nessa noite. Gritar a Ele as tuas necessidades, gritar a Ele as tuas exigências, e receber dEle cura. Cura pela fé, seja ela imediata ou seja ela através de um processo, receba ela hoje. Porque é hoje que Ele te dá. É hoje que você vai ver a realização da obra de Deus na tua vida. A fé, ela é certeza de coisas que nós não vemos. Pois se você entende isso nessa noite, eu te desafio a elevar a tua voz
e a clamar ao nome do Senhor. A elevar a tua voz, é orar e pedir a Deus misericórdia e agradecer a Deus pela graça, pelas renovações que estão sobre a tua vida.